Olá pessoal, tudo bem? Retornando mais uma vez, vamos dar sequência ao nosso curso. Professor Alex Magno, na disciplina de matemática. Vamos dar sequência, vamos continuar resolvendo exercícios e você fique antenado com a gente, tá certo? Você fique antenado com a gente, foco total, atenção. Nós vamos bem devagarzinho resolvendo as questões com você, para que você possa, tá certo? Conseguir aí captar o máximo de informações possíveis, tá certo? Então, vamos lá. Mais uma vez, uma primeira questão para a nossa bateria de questões. Vamos lá, me acompanhe. Ok, show de bola. Ele diz assim, uma bola de beisebol é lançada de um ponto O e em seguida ela toca o solo nos pontos A e B, conforme representado no sistema de eixos ortogonais. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértices C e D. A equação de uma dessas parábolas vou colocar aqui a equaçãozinha para você, tá? A equaçãozinha de uma das parábolas é y, tá? Vamos lá, colocando aqui y igual a quem? A menos x elevado ao quadrado sobre 75, certo? Mais 2x dividido por 5, tá? 2x dividido por 5. Bom, ele diz, se a abscissa de D é 35 metros, a distância do ponto O ao ponto B em metros é igual a... Bom, como é que eu posso pensar nesse modelo de questão? Posso pensar assim. Primeiro, quando eu tenho uma função f de x, tá? Que ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, o gráfico dessa função é uma parábola. Essa parábola, ela pode ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, quando A é maior do que zero, ou ela pode ser uma parábola cuja concavidade é para baixo, e aí o A, com certeza, é menor do que zero. Primeiro detalhe é que eu tenho que lembrar disso aí. Segundo detalhe é que o ponto ou os pontos onde o gráfico toca o eixo x é o que nós chamamos de zero ou raízes, que é o x' e o x duas linhas, tá? X' e x duas linhas, ok? Então, x' e x duas linhas são as duas raízes, tá certo? Da minha função, são os dois zeros, ok? Bom, outra coisa que eu tenho que lembrar a respeito dessas funções é que toda vida que você estiver calculando o discriminante dela e esse discriminante for igual a zero, significa dizer que eu vou ter duas raízes que são reais, certo? E iguais. Duas raízes reais e iguais. Quando o delta for um delta maior do que zero, certo? Você vai ter duas raízes. Raízes o quê? Duas raízes reais, certo? E distintas. Diferentes. E quando o delta for um delta menor do que zero, a equação ela não apresenta raiz real. Ela não apresenta raiz real, tá? Então nós temos que ficar ligados nesse aspecto, tá bom? Um outro detalhe interessante é que toda vida que você tem uma parábola, essa parábola, ela tem a concavidade e essa concavidade, eixo x,
eixo Y, tá? Essa concavidade voltada para cima, ela tem um ponto bem aqui, que é o chamado ponto crítico da parábola. Por quê? Ela decresce, 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 decresce. Chegou bem aqui, ela muda de estrutura, cresce, cresce, cresce. Ou seja, esse ponto onde a parábola muda de estrutura é o nosso V, é o que nós chamamos de vértice da parábola. E esse vértice, por ser um ponto crítico da parábola, ele tem duas coordenadas, uma no eixo X, que a gente chama de X do vértice, e uma no eixo Y, que nós a chamamos de Y do vértice. Tá? Detalhe, como é que você calcula as duas coordenadas? Por exemplo, o X do vértice, ele é calculado de acordo com a denotação menos B sobre 2A. Tá? Com uma pequena observação, o X do vértice, ele pode também ser calculado através de quem? Da primeira raiz, somada com a segunda raiz, e dividido por quanto? Por 2. Isso aqui é através da sua média aritmética. Média aritmética. Certo? Ok? Tudo bem. Professor, entendido. E como é que se calcula o Y do vértice? O Y do vértice é calculado pela denotação menos delta sobre 4A, tá? Então tá aí. Essas são as duas coordenadas do vértice. Interessante que, lembrando, toda vida que a parábola apresentar um A maior do que zero, tá? Eu devo entender que a concavidade, certo? A concavidade dessa parábola vai estar para... A concavidade vai estar para cima. Significa o quê? Que a parábola ela vai apresentar um ponto e esse ponto é um ponto de mínimo. Tá? E se o A for um A menor do que zero, ela vai apresentar uma concavidade e essa concavidade ela vai estar voltada para baixo. Tá certo? Concavidade para baixo implica em quê? Implica em um ponto, e esse ponto é um ponto de quê? Ponto de máximo. Beleza, professor? Entendi. Basicamente, eu tenho que ficar ligado em todos esses detalhes a respeito da função. Exatamente. Para a nossa questão, ele me deu uma parábola, certo? Agora vamos trabalhar a resolução da questão. Para a nossa parábola, para a nossa questão, a questão cita uma parábola cuja concavidade é para baixo. Se a concavidade é para baixo, significa dizer que meu A é negativo. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Se o meu A, tá certo, é negativo, a concavidade é para baixo, o meu vértice, que está localizado bem aqui, vai ser um vértice que apresenta um ponto de quê? Ponto de máximo. Tudo bem, professor. E como é que eu vou calcular essas coordenadas? Bom, se você tem a função, e a função é y igual a menos x ao quadrado sobre 75, não é isso? Vamos ver. Isso mais 2x sobre 5, mais 2x sobre 5. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o x do vértice, tá? Por que nós vamos calcular o x do vértice? Porque se você observar a figura, veja a projeção desse ponto no eixo x. Essa projeção vai ser o meu x do vértice, tá bom? E aí, como o x do vértice ele é simétrico, então
esse segmento aqui vai ter o mesmo tamanho desse. Uma vez que eu encontrar o valor do x do vértice, eu já saberei totalmente quanto é o comprimento de O até A. Tá certo? Então vamos lá. X do vértice, quem é? X do vértice é menos B, ou seja, menos 2 sobre 5, tá? Sobre 2 vezes o valor do A, ou seja, menos 1 sobre quanto? 75. Ou seja, esse menos, com esse menos vai embora, vai ficar o quê? Vai ficar 2 quintos, tá? Dividido por 2 sobre quanto? 75. Divisão de duas frações. O que é que você vai fazer? Na divisão de duas frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Nessa história, eu posso simplificar 2 de cima com 2 de baixo. Vai ficar 75 dividido por 5, dá igual a quanto? 15. 15, o que seria o 15? 15 é exatamente o valor do x do vértice. Então, conclusão, do zero até o x do vértice é 15. Então, do x do vértice até A vai ser quanto? 15. Conclusão da história, esse valor total vai ser quanto? 30. Só que de 30 até 35 eu tenho quantas unidades? De A até o 35? 5. E aqui vai ser mais 5. Conclusão, esse valor todo vale 10. Então, para eu saber o valor de O até B, então a resposta, o que é que eu faço? É só eu adicionar 30 mais 10, ou seja, 30 mais 10, resposta 40, tá? 40 você observa na letra B de bola. Vamos para mais uma questãozinha, vamos lá. Bom, questão de número 10, questão também de função, ele diz assim: a figura abaixo mostra um anteparo parabólico que é representado pela função f de x, que é igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x ao quadrado, mais 2 raiz de 3 vezes x. Uma bolinha de aço é lançada da origem e segue uma trajetória retilínea. Ao incidir no vértice do anteparo, é refletida e a nova trajetória é simétrica à inicial. Em relação ao eixo da parábola, o valor do ângulo de incidência alfa corresponde a... Bom, eu quero saber, tá certo? Quem seria o valor desse ângulo alfa. Veja bem, eu tenho uma parábola, mais uma vez, reforçando. Essa coordenada é o meu vértice. Esse vértice tem a concavidade para baixo. O que é que significa dizer? Que o meu A é um A o quê? Negativo. Tá, tudo bem. Mas, vamos lá, eu quero o valor da medida do ângulo. Então, se eu quero a medida do ângulo, observe que esse triângulo, sobretudo, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso utilizar das funções seno, cosseno ou tangente. Aí você me diz, tá, quais seriam as funções que eu vou utilizar? Aí vai depender do que eu posso calcular. Por exemplo, se eu tenho que a distância do vértice até o eixo x seria um lado do triângulo que está colado com ele, então o valor do x do vértice, tá certo? Vai ser determinado da seguinte maneira, ó. Esse valor aqui vai ser determinado pela distância da origem até o meu x do vértice. Então, a distância da origem até o meu x do vértice vai ser o cateto oposto. Ao passo que a distância do vértice até a origem, tá certo? Vai ser o meu y do vértice. E esse y do vértice vai ser o meu cateto adjacente.
Então, se eu posso ter o cateto oposto e o cateto adjacente, então é conveniente para mim utilizar a função trigonométrica tangente. Por quê? Porque a tangente de um ângulo é a relação entre o seno desse ângulo e o cosseno do mesmo. Tá? Então vamos lá, vamos pensar. Se a tangente é o seno sobre o cosseno, o que é que eu posso concluir? Eu tenho que encontrar o x do vértice, é o meu primeiro passo, depois encontrar o y do vértice. X do vértice, quem é? É menos b, sobre quem? Sobre 2a. Bom, isso vai ficar menos, quem é o meu b? O meu b é 2 raiz de 3. Então vai ficar 2 raiz de 3, dividido por 2 vezes o a. Ou seja, 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Negativo, né? Então vou colocar esse menos aqui. Bom, nessa perspectiva eu posso eliminar o menos com menos. Eu vou ter uma divisão de duas frações, onde você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Não é verdade? Bom, então fazendo as contas, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Raiz de 3 com raiz de 3 vai embora, 2 com 2 vai embora, resultado 3. Ok, encontrei o valor do x do vértice, tá certo? Agora vamos encontrar o valor do y do vértice. Para eu encontrar o y do vértice, basta que eu faça o seguinte. Basta que eu venha na função e substitua o valor do x do vértice. Então vai ficar assim, menos raiz de 3 sobre 3 vezes 3 elevado ao quadrado, mais 2 vezes quem? Raiz de 3 vezes 3. Tá? Então vai ficar assim, y do vértice, 3 ao quadrado dá 9. 9 dividido por 3 vai ficar 3 menos 3 raiz de 3. Mais 2 vezes 3, 6 raiz de 3. Conclusão da história. Quem é o meu y do vértice? Menos 3 raiz de 3 mais 6 raiz de 3. Isso vai ser igual a 3 raiz de 3. Tá? Bom, o que é 3 raiz de 3? É o meu y do vértice. Então vamos lá. Você tem aqui um triângulo. Nesse triângulo, esse cateto que você está vendo bem aqui vale 3. E esse cateto aqui vale 3 raiz de 3. O meu ângulo está localizado na parte superior. Então, para eu responder a questão, eu vou utilizar a tangente do ângulo alfa, que é a relação entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Esse 3 com esse 3 vai embora. Então, isso é igual a 1 raiz de 3. Multiplicando por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo, você vai ter raiz de 3 sobre quanto? Sobre 3. Qual seria o ângulo cuja tangente vale raiz de 3 sobre 3? Conclusão da história, esse ângulo vale 30 graus. Então a resposta, ângulo 30 graus, resposta correta, letra A. Tá certo? Vamos para mais uma questãozinha. Bom, questão de número 11, ele diz assim: as trajetórias A e B de duas partículas lançadas em um plano vertical x ou y estão representadas abaixo. Suas equações são, respectivamente, y igual a x ao quadrado mais 3x e y igual a x ao quadrado mais x, nas quais x e y estão em uma mesma unidade U. Essas partículas atingem
em um mesmo instante t, o ponto mais alto de suas trajetórias. A distância entre as partículas nesse instante t, na mesma unidade u, equivale a... Olha só, tá certo? Num determinado instante t, as partículas atingem, tá certo? O seu ponto mais alto. Então, vamos calcular a distância. Então, para eu calcular a distância, eu preciso ter, primeiro, eu vou ter que calcular a distância desse ponto aqui até esse. E como é que eu vou calcular a distância desse ponto até esse? Ó? Essa distância aqui, ela é calculada de que maneira? Bom, essa distância é calculada pela distância entre os dois pontos. Então, primeiramente, eu preciso ter o x do vértice e preciso ter o y do vértice. Para a segunda, eu também preciso ter quem? Eu preciso ter o x do vértice e também preciso ter quem? O y do vértice. Então, vamos fazer o cálculo desses dois, tá? Então, primeiro, para a parábola B, vamos ver. Suas equações são, respectivamente, x ao quadrado mais 3x. Então, vai lá. Para a parábola B, como é que se calcula o x do vértice? Menos B, ou seja, menos 3, dividido por 2 vezes A. Só que o A é igual a 1. E o meu y do vértice? O meu y do vértice, eu vou calcular substituindo. Vai ficar menos 3 sobre 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 3 sobre 2. Tá? Ok. Fazendo a continha, você vai ter, na realidade, 9, que é menos 3 ao quadrado, sobre 4, que é 2 ao quadrado. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, sobre 2. Bom, divisão, subtração de duas frações, eu tenho que tirar o MMC. 4 dividido por 4 dá 1, 1 vezes 9 dá 9. Menos 4 dividido por 2 dá 2, 2 vezes 9, 18. Conclusão da história. Concluindo o meu y do vértice, vai ficar menos 9 sobre 4. Pronto. Esse é o meu y do vértice. Agora vamos fazer a mesma coisa, tendo em vista os valores da parábola A. No caso da parábola A, certo? No caso da A, vamos calcular o meu x do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Então, isso vai ficar menos o valor do B. O B é 1, então vai ficar menos 1, dividido por 2 vezes o A. O A é 1, então vai ficar menos 1 sobre quanto? Sobre 2. E quem é o meu y do vértice? Certo? Eu vou substituir. Vamos lá, substituindo. Vai ficar menos 1 meio elevado ao quadrado, mais o valor do x, que é menos 1 meio. Então, isso é igual a menos 1 meio ao quadrado, vai dar 1 quarto, menos 1 meio. O MMC entre 1 e 4 é 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos 4 por 2 dá 2. 1 vezes 2, 2. Conclusão da história, você vai ter menos 1 quarto. Tá, então meu y do vértice é menos 1 quarto. Então agora nós vamos calcular as duas distâncias, tá? Aliás, a distância utilizando as coordenadas dos dois pontos, certo? Então, a primeira, o x do vértice é menos 3 meios e o y do vértice é menos 9 quartos. Então, vamos lá. Distância
lembrando, para você calcular a distância entre dois pontos, entre o vértice 1 e o vértice 2, isso vai ser a raiz quadrada da variação de x ao quadrado mais a variação de y elevado ao quadrado. Tá? Conclusão da história. Vamos lá. Isso é a raiz quadrada de quem? A variação do x. Então, façamos. Bom, a variação do x vai ser feita assim. Eu vou pegar o x do vértice do ponto A menos o x do vértice do ponto B. O x do vértice do ponto A é menos 1/2. Então, vai ficar menos 1/2. Então, fica menos 1/2 menos 3/2. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais, certo? Agora vamos para a variação de y. Bom, eu vou pegar o y de A menos o y de B. Vai ficar menos 1/4 menos 9/4. Então, vai lá. Vai ficar assim. Menos 1/4 menos 9/4. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então, qual é a conclusão? Menos 1/2 vai ficar assim. Menos 1/2. Menos vezes menos fica mais 3/2. Certo? Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais menos 1/4 mais 9/4. Isso aqui é elevado ao quadrado. Conclusão, menos 1/2 mais 3/2, raiz quadrada de menos 1/2 mais 3/2 vai ficar 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, vai ficar 2 sobre 2. Isso é elevado ao quadrado, mais. Aqui, menos 1/4 mais 9/4, eu vou apenas adicionar menos 1 mais 9, que vai ficar 8, dividido por 4. Isso é elevado ao quadrado. Conclusão, 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 elevado ao quadrado é 1, mais 8 por 4 é 2. 2 elevado ao quadrado dá exatamente 4. Bom, fazendo as contas, você vai ter o resultado, raiz quadrada de 5, tá? Como 5 não tem raiz quadrada exata, permanece dentro do radical, tá bom? Aí você diz, bom, professor, ele quer a distância, né? Ele quer a distância. Então, vamos verificar. Entre as partículas no instante t, na mesma unidade U. Então, vamos analisar. X do vértice menos B sobre 2A. Y do vértice fica menos B. Não é isso? Mais 3 vezes menos 3/2. Então, fica 9/4 menos 9/2. Ok? Entendido? Vai ficar 9 menos 18, dá menos 9/4. Ok. Agora vamos para a. No caso da A, você tem x ao quadrado mais x, né? Tá. Então, aqui você tem x ao quadrado mais x. Então, vai ficar menos b. Então, fica menos 1 sobre 2 vezes a, vai ficar menos 1/2. Então, fica menos 1/2 ao quadrado, menos 1/2, ok. 1/4 positivo menos 1/2. 4 por 4 dá 1, 1 vezes 1, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 1, 2. Fica menos 1/4. Fazendo as substituições, x do vértice, menos 3/2 e menos 1/2. Então, vai ficar menos 1/2, não é isso? Menos 1/2
menos 3/2. Bom, então fazendo a continha, o que é que você tem? 3/2 menos 1/2, menos 3/2 vai ficar 2. Então vai ficar menos 3/2 com menos 1/2, que vai ficar menos 4, né? Menos 4 mais 2, então vai ficar raiz quadrada de 5, ok, conferindo, menos 3/2, só conferir aqui, turma, direitinho, menos 3/2, menos 1/2, ok, certinho, vai ficar menos 2/2, que vai dar menos 1, confere, tá certo? E a outra vai ficar menos 1/4 mais 9/4, que dá 8 por 4, 2. 2 ao quadrado, 4. 1 mais 4, raiz quadrada de 5. Né? Bom, se nós analisarmos, raiz quadrada de 5 é um item que não está na lista. Só verificando se tem alguma coisa que ficou despercebido. As trajetórias A e B de duas partículas, tá certo? De duas partículas, lançadas num plano vertical x ou y, estão representadas abaixo. As suas equações, tá? Estão representadas, tá ali o x do vértice de A e B. Então, A, você vai ter, né? Essa diz respeito ao A e a outra diz respeito ao B. Invertendo a ordem não vai alterar absolutamente nada. Aí ele diz raiz de 5 sobre 2, né? Essas partículas atingem no mesmo instante t o ponto mais alto de suas trajetórias. A distância entre as partículas, tá certo? A distância entre as partículas nesse instante t, na mesma unidade, equivale a... Ok, pessoal, seria isso mesmo, tá tudo certinho, confere numa boa, tá certo? Ok? Espero mais uma vez ter contribuído, espero mais uma vez ter ajudado, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, até a próxima e bons estudos. Valeu, tchau, tchau.